Então, o que nós vamos falar aqui hoje é sobre o cansaço, amém? Não só o cansaço espiritual, mas o cansaço físico, amém? Nós, como bons cristãos, vamos dizer que bons crentes, um bom crente, ele precisa saber discernir as coisas, amém? Discernir, por exemplo, o que é cansaço espiritual e o que é um cansaço físico. Eu até vi esses dias um vídeo de uma senhorinha de uns 80 anos e ela dando um conselho para o casamento. E o conselho dela era exatamente assim: olha, quando seu marido estiver muito bravo, muito irritado, coloque as mãos assim no rosto dele ou no ombro dele e fala assim: por que você está tão preocupado? Mas fala com uma voz calma, né? Por que você está tão preocupado? Você precisa descansar. E aí, se ele continuar muito bravo, você fala: não, você só está irritado assim porque você está cansado. Deita um pouquinho lá e descansa. Por quê? Porque isso evitaria um confronto que está sendo gerado por causa do quê? Por causa do cansaço. Só que quem vai saber se é cansaço físico ou um cansaço espiritual? A própria pessoa, quando ela sabe discernir. Amém? Então nós precisamos saber discernir o que é cansaço físico e o que é cansaço espiritual. Cansaço físico, por exemplo, é quando a Valquíria trabalha 15 horas, 12 horas, 8 horas, pega ônibus, né? Chega em casa, lava roupa, cuida da família, faz comida. Isso traz um cansaço o quê? Cansaço físico, né? Não só a Valquíria, mas as mulheres, né? Os homens de uma forma diferente, mas também tem os compromissos. Isso vai gerar o quê? Cansaço físico. A pessoa dorme um pouquinho mais, dorme ali no horário certo, amém? Se alimenta bem e só aquele sono que ela tirou, só aquele período de dormir que ela tirou, isso já traz um descanso, não traz? Só que, e o cansaço espiritual? Como que ele surge na vida de uma pessoa? O cansaço espiritual, ele surge quando a pessoa está esperando algo acontecer e aquilo demora para acontecer. O cansaço espiritual, ele vem quando a pessoa está esperando algo acontecer e aquilo demora para acontecer. Aí vem um cansaço espiritual. É natural do homem, é natural do ser humano se cansar. E é natural do homem se cansar o quê? Espiritualmente. É natural. Um cansaço, muitas vezes, ele vem de tanto que a pessoa, muitas vezes, ela luta. Vamos dizer que a pessoa, ela luta por alguém. E ela aconselha, ela fala, ela tá ali passando a mão na cabeça: não faz isso, faz assim, faz daquele jeito, é conselho atrás de conselho, os melhores conselhos do mundo, conselho na palavra, na Bíblia. Só que vai passando o tempo e a pessoa começa a reparar que aquela pessoa não muda. Ela não muda, ela continua do mesmo jeito, continua da mesma maneira. Isso vai trazendo o quê? Um cansaço espiritual. Quando a pessoa começa a despertar: meu Deus, tá difícil, meu Deus, eu falo, meu Deus, eu digo, meu Deus, eu dou a direção, mas nada muda. Isso traz o quê? Um cansaço espiritual. Eu digo para você que muitos casamentos, por exemplo, eles terminam por causa do cansaço espiritual. Imagina se junta o cansaço físico e o cansaço espiritual. Imagina, de repente, uma mulher ou um marido que de repente não gosta disso ou não gosta daquilo e está sempre: não faz isso, não faz aquilo. Aí aconselha, aí diz isso, diz aquilo. Vai trazendo o quê? Um cansaço espiritual. Um cansaço espiritual. Muitos casamentos acabam por causa do cansaço o quê? Espiritual. Então esse cansaço espiritual, ele pode ser gerado, ele pode vir na vida de uma pessoa de várias formas. Esperando, ou de tanto falar, de tanto ensinar, de tanto buscar, ou por acreditar em promessas falsas, promessas que não se cumprem. Tem pessoas que carregam um peso espiritual tão forte, tão grande, por ter muitas vezes acreditado na promessa de um homem, achando que era a promessa de quem? De Deus. De repente alguém aparece na sua vida e fala assim: eu vou te ajudar. Eu tenho a solução para o seu problema. Aí a pessoa pensa: ai, Deus enviou essa pessoa com uma solução para o meu problema. Só que ela não está sabendo discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. E muitas vezes a pessoa se apega a uma promessa de homem, uma promessa de pessoas, achando que é Deus que está agindo, que é Deus que está fazendo. E aí quando ela desperta, quando ela acorda, vem o quê? O cansaço espiritual. Então nós não estamos, vamos dizer que, totalmente blindados de um cansaço espiritual. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer um. Só que aqueles que estão em Deus, eles vão saber o quê? Discernir. Você precisa saber discernir. Se é um cansaço físico, você precisa fazer o quê? Dormir. Se é uma irritação, porque você passou uma noite de sono mal dormida, você precisa o quê? Dormir. Você vai ficar tratando mal as pessoas porque você está com uma noite de sono mal dormida? Não. Você sabe discernir. Tô bravo aqui porque eu dormi mal essa noite, então eu preciso fazer o quê? Dormir.
Eu vou dormir, vou descansar e amanhã acordo o quê? Renovado, com mais alegria, com mais força. E aí quando o crente, ele sabe discernir, olha, isso aqui é um cansaço espiritual, eu estou cansado espiritualmente, de tanto que eu esperei, de tanto que eu orei, de tanto que eu apresentei ao Senhor, aí eu fiquei cansado. Aí eu perdi a força, perdi a esperança. Isso pode acontecer. Isso tanto pode acontecer, como é algo muito real na vida de todos nós. Se a pessoa, ela cansa espiritualmente, se ela se deixa abater espiritualmente, muitas vezes ela até desvia do caminho do Senhor. Muitas vezes ela não consegue permanecer. Só que volto a repetir, você como um bom crente, um bom cristão, você precisa fazer o quê? Saber discernir. O que está causando esse cansaço espiritual? O que não te deixa mais ter esperança, ter alegria, saber esperar, saber confiar em Deus, saber se apegar à palavra de Deus? O que está tirando de você essa sua, vamos dizer, força na palavra e na busca pelo Senhor? É um cansaço espiritual, mas o que está gerando esse cansaço espiritual? Você está esperando em Deus ou está esperando em pessoas? Você está esperando em Deus ou está esperando em promessas que não se cumprem? Você está esperando algo mirabolante que dificilmente vai acontecer? Ou você sabe que nas mãos de Deus, ainda que seja impossível, pode acontecer? A espera, ela é muito traiçoeira. Ela é muito traiçoeira. Mas Deus sabe disso. Deus sabe disso. Deus, ele sabe que talvez você de tanto esperar pode gerar o quê? Um cansaço espiritual. E o que mais tem cansado pessoas é buscar ou colocar a felicidade dela nas mãos de outra pessoa. O que mais tem cansado crente, cristão, o que mais cansa as pessoas é colocar a felicidade dela como dependência. A minha felicidade depende da outra pessoa. Se a pessoa mudar, eu sou feliz. Se aparecer a pessoa perfeita, eu vou ser feliz. Se alguém aparecer para me ajudar, eu vou ser feliz. Ou seja, a minha felicidade está nas mãos de quem? De outra pessoa. Às vezes uma luta para mudar outra pessoa, de tanto que você lutou, de tanto que você falou, de tanto que você perseguiu, de tanto que você deu conselhos, trouxe muitas vezes um cansaço espiritual. Amém? Só que a palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Amém? Só que imagina você esperar no Senhor algo que não foi o Senhor que colocou nas suas mãos. Você precisa entender sobre vínculos. Amém? Vínculo. Imagina só, qual que era o vínculo de Moisés com o povo de Deus aqui? Qual que era o vínculo de Moisés com o povo de Deus? Ele tinha vínculo familiar? Com pouquíssimos, não é? Só que quantas pessoas tinham ali? Eram 6 milhões só de homens, fora as mulheres e crianças. Era muita gente. Então o vínculo que ele tinha ali era uma missão que Deus deu para ele. E ele pegou aquela missão ali, ele estava entregando a vida para cumprir aquela missão. E o sogro dele chegou para ele e falou assim, olha, você vai morrer porque você está aqui querendo resolver tudo. Só que ele pensou que esse vínculo, Deus pensou que essa missão que Deus deu para ele, era para ele fazer isso. Só que não foi isso que Deus pediu. Deus não pediu para ele ficar sentado e julgando toda a causa. Deus não pediu para ele ficar ali atendendo todos os pedidos, dúvidas, as causas pequenas. Deus não pediu isso para ele. Jamais iria pedir algo para ele que fosse trazer o quê? Destruição. Jamais Deus vai colocar uma responsabilidade nas suas mãos que vai te destruir. Jamais Deus vai colocar uma responsabilidade nas suas mãos que vai trazer esse cansaço espiritual que nunca sara, que nunca se cura. Jamais Deus ele vai trazer uma missão nas suas mãos e ele não vai te dar o quê? Suporte. Às vezes você não se sente ajudado ou não sente que tem um suporte de Deus porque talvez você comprou uma briga que não era sua. Moisés estava comprando briga que não era dele. Moisés estava fazendo coisas aqui que não foi Deus que pediu para ele. Em nenhum momento Deus chegou para ele e falou, Moisés, é para você julgar toda a causa desse povo. Cuida deles como se eles fossem crianças, como se eles não fossem inteligentes, como se eles não conseguissem resolver nada. Cuida deles desse jeito. Foi isso que Deus falou? Não, Deus falou o que para Moisés? Moisés, vou te levantar para libertar esse povo. Para libertar. E depois que libertou? A única coisa que eles precisariam fazer é o quê? Estar na presença de Deus, obedecer ao Senhor e tá tudo certo. Só que aquele povo, ele criou uma dependência tão grande em Moisés que aquilo virou um fardo na vida dele. E um fardo que levaria ao fim dele, levaria à morte dele. Ele morreria por tudo aquilo que ele queria fazer.
um bom crente, um bom cristão, eu e você, precisamos entender o que é de responsabilidade nossa e o que não é de responsabilidade nossa. Se você começar a entregar a sua vida por algo que não é de responsabilidade sua, vai vir um peso espiritual tão grande sobre você. Desculpa falar, mas é verdade. Vai vir um cansaço espiritual tão grande que você às vezes vai até buscar no Senhor um descanso, só que Deus ele não vai te dar descanso, ele quer que você desperte, quer que você acorde. E muitas vezes você olha e pensa assim, peraí, mas eu estou carregando algo que não é para eu carregar, não é meu esse algo. Deus, ele não me pediu para fazer isso. Por isso que você precisa entender sobre o quê? Sobre vínculo. Imagina só, um vínculo, casamento, marido e mulher. Aí é uma responsabilidade, não é? Um cuida do outro, um luta pelo outro. É sua responsabilidade. É sua responsabilidade. Agora, imagina se de repente o menininho, a menininha, ou o homem ou a mulher, de repente só estão namorando. Nem casaram ainda. E de repente no namoro já está dando trabalho, já está sendo um monte de coisa fora da palavra de Deus. E a pessoa muitas vezes está tratando aquilo como se ela já tivesse um vínculo do quê? De casamento. Ou seja, não, comecei aqui a namorar, agora vou levar para a minha vida inteira. E carregando um peso que não é para se levar. É preciso entender sobre vínculo. O vínculo de uma mãe para um filho é responsabilidade, não é? Tanto da mãe para com o filho, do filho para com a mãe. Existe vínculo, existe responsabilidade. Só que muitas vezes a pessoa ela se desgasta emocionalmente, ela se cansa emocionalmente, muitas vezes por causa de um amigo, por causa de um companheiro de trabalho, por causa de alguém que não tem nada a ver com a sua vida, que não tem nenhum vínculo que te traria uma responsabilidade, um fardo para você carregar, mas como responsabilidade. Às vezes você colocar a sua felicidade nas mãos dos outros e de alguém que ainda você não tem um vínculo forte, um algo de Deus, um algo, vamos supor, proposto por Deus na sua vida, só vai trazer o quê? Cansaço espiritual. Deus ele quer te livrar de muitos cansaços, de muitas lutas que não são suas. Que não são suas. Que não são de responsabilidade sua. Ah, o meu filho casou. O seu filho casou, já não mora mais com você, não está mais na sua casa. É de sua responsabilidade? Não é mais. Agora, né, o passarinho cresceu, já sabe se alimentar, aprendeu, saiu de casa, a responsabilidade é de quem? É dele. Imagina você carregar um peso pro resto da sua vida. Vai trazer um cansaço espiritual que você vai falar assim, Deus, me renove, me reforce, e Deus falando assim, não, mas você está se intrometendo em assuntos que não é para você se intrometer. Na verdade, é só você orar, deixar na minha mão, e deixa Deus cuidar, e deixa Deus fazer. O cansaço espiritual, muitas vezes, que você quer um alívio de Deus, Deus ele não quer te dar um alívio, mas ele quer que você, literalmente, muitas vezes, tire a mão da onde não é para você estar com a mão. Ah, mas a pessoa vai falar isso, vai falar aquilo, vai sentir isso, vai sentir aquilo. Não. Deus ele cuida de tudo. Teve uma época que um dono de uma empresa, ele chegou para mim e falou assim, eu tô com tanta dó de mandar o menino embora, tô com tanta dó, né? Mas o menino era muito ruim de trabalho, mas ruim mesmo, ele não queria trabalhar, mas o dono da empresa tava com dó de mandar ele embora, né? Aí, de uma forma muito simples e muito clara, eu falei para ele, mas você tá querendo fazer o trabalho de Deus, deixa Deus cuidar, deixa Deus ensinar a pessoa. De repente ele sair agora dessa empresa, vai abrir os olhos dele para quê? Para ser um melhor funcionário. Mas enquanto é aceito tudo de ruim que ele faz na empresa, fica parecendo o quê? Que tá tudo certo, que tá tudo tranquilo. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui agora. Às vezes você se relaciona com algumas pessoas, talvez por convivência, você precisa conviver, precisa estar com essa pessoa, e só que às vezes você trata essa pessoa e você aconselha essa pessoa, você fala com essa pessoa, você quer ver uma mudança nessa pessoa, e você muitas vezes assume uma responsabilidade que não é sua.
Quem anda na carne e quem anda no espírito é completamente diferente, não é? Andar na carne e no espírito. Quem anda no espírito não consegue, não vai suportar aquele que anda onde? Na carne, não vai suportar. Não bate. A luz e as trevas não se misturam, não bate. Imagina, você de repente, você é até obrigado, de repente até no seu trabalho, em algum lugar, você é obrigado a conviver com uma pessoa que só anda o quê? Na carne. Então aquela pessoa que anda na carne, o negócio dela é só fazer fofoca, é só criar contenda, é só briga, é só disputa, é só vaidade, é só isso. Quem anda em espírito não suporta, não consegue. Imagina você tentar mudar uma pessoa que você não tem vínculo nenhum. Você não tem vínculo nenhum. É um amigo, é um companheiro de trabalho. Você perder a sua paz, você perder a sua tranquilidade por causa de alguém que anda onde? Na carne. Ah, mas e se o meu vínculo é um vínculo entre pai e filho, eu sou casado, é o meu casamento? Aí é outra coisa. Aí eu vou dobrar o meu joelho, vou pedir forças para Deus, eu vou orar para Deus, o que Deus vai fazer? Renovar as minhas forças. Deus vai renovar e vai retirar qualquer tipo de cansaço espiritual. Ele vai renovar as suas forças para que você possa suportar, para que você aguente, para que você suporte, porque aí é a sua missão. É a sua missão. Mas se você falar, eu não estou aguentando, não estou suportando, você precisa fazer o quê? Orar a Deus. Se tem vínculo e você, de repente você diz, não estou suportando, não estou aguentando, está faltando você fazer o quê? Orar ao Senhor. Está faltando se apresentar a Deus e falar assim, Deus, é a minha missão e o Senhor jamais me colocaria nessa missão sem que me desse uma armadura, sem que me desse condições para vencer, para ir adiante, sem que me desse entendimento, sabedoria para lutar, para orar, para me portar diante da palavra de Deus e diante da situação. Quando tem vínculo, Deus ele te fortalece, amém? Quando não tem vínculo, de repente você está comprando briga que não é para você comprar. Eu digo isso para vocês, que muitas vezes, dependendo da situação, você acaba que lidando com pessoas que só andam na carne. E aquele que só anda na carne só gera o quê? Contenda, briga, cobiça. Isso é horrível, isso cansa, amém? Só que imagina só, um dia você conseguiu se livrar. Imagina só, um dia você saiu do trabalho, você não tem mais aquela necessidade de estar perto. Você não tem mais aquela necessidade de estar perto. Você tem que falar o quê? Glória a Deus, Jesus. Amém, Senhor. O Senhor me tirou daqui, Jesus. Não vou mais ficar esquentando a cabeça com quem anda na carne. Não vou mais querer ficar esquentando a cabeça, perdendo a minha paz, me cansando espiritualmente com quem anda na carne. Você tem que glorificar a Deus, amém? Agora ficar caçando sarna para se coçar, sabe? Ficar cutucando, ficar entrando em comentários, brigas, fofocas, disputas, não é para você, não é para cristão, não é para crente. Amém? Um pouquinho mais para frente, lá em Gálatas capítulo 6. Porque cada qual levará a sua própria carga. Amém? O que Deus fala na palavra dele? Cada qual levará a sua própria carga. E por que muitas vezes você quer levar a carga dos outros? Vai trazer um peso espiritual, vai trazer um cansaço espiritual. E muitas vezes não é para você levar, não é para você carregar. E aí você vai pedir forças a Deus, mas Deus não vai querer te dar força, porque não foi Deus que pediu para você fazer. Você fez porque você quis. E aí você vai pedir forças para Deus, Deus, na verdade, ele vai falar, não, peraí, você não precisa de força. Só precisa parar de levar a carga que não é para você carregar. Cada um vai levar a sua própria carga. Cada um vai levar a sua própria carga. Tem vínculo? Amém. Então é a sua missão. E Deus vai renovar as suas forças. Não tem vínculo, você vai buscar forças em Deus. E talvez até consiga um pouquinho pela misericórdia de Deus, mas aí fica difícil. Aí fica difícil Deus abençoar. Deus ele é muito correto na palavra dele, amém? Vamos lá volta lá em Êxodo novamente. Na verdade, desculpa, Efésios 4, 2. Um livro para frente. Efésios 4, versículo 2.
Choro dura uma noite, mas a alegria. 4, versículo 2. Glória a Deus. 4, versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Amém? A gente conhece muito bem esse versículo, não conhece? Que fala assim, suportar por amor a Cristo. Amém? Suportar por amor a Cristo. Até onde vai o suportar por amor a Cristo? Até onde é sua responsabilidade. É sua responsabilidade, você suporta por amor a Cristo. Já não é mais sua responsabilidade, você não pode carregar um fardo que não é seu. Aí é só orar, apresentar a Deus e parar de ficar tentando mudar alguém que, pelas suas palavras e pelos seus ensinamentos, nunca vai mudar. Porque não é a sua responsabilidade. Por exemplo, falando de igreja, qual a responsabilidade do pastor da igreja? Orar, não é? Pelos membros, direcionar, dar palavra, dar conselhos, não é? É tudo isso, não é? Responsabilidade do pastor? Não é? É a missão que Deus deu, não é? Então, glória a Deus. Então, o pastor, ele tanto suporta por amor, não suporta? E como missão também, não é? E como missão também, não é? Como missão de Deus. Mas só que, imagina só. Imagina se de repente eu não sou pastor e eu quero fazer o trabalho do pastor, sendo que Deus não me deu essa missão. Vai vir um peso sobre a minha vida, vai vir um cansaço espiritual sobre a minha vida, eu vou pedir forças para Deus e Deus já está falando assim, por que você está fazendo isso? Por que você está agindo dessa maneira? Eu não pedi para você fazer isso. Às vezes, por que Deus nos traz essa palavra? Porque às vezes a gente está falando para Deus, pedindo coisas para Deus, pedindo forças para Deus, para nos ajudar em missões que não foi Deus que chamou, que não foi Deus que deu. Quando Deus chama, Deus ele dá condições. Quando Deus chama, Deus ele dá suporte. Quando Deus chama, Deus ele fortalece. Então, muitas vezes, o cristão ele precisa realmente entender e discernir o que é esse cansaço espiritual, o que está causando esse cansaço espiritual e o porquê desse cansaço espiritual. Tem um momento certo para cada coisa, não tem? Agora vai lá, na verdade, Isaías 40. Diz assim, ó. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas aí vem aqui, ó, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Só que como que Deus ele vai te fortalecer dessa forma se você está fazendo coisas que Deus não pediu para você fazer? Se empenhe ao máximo na missão que Deus te deu. Você sabe que a missão que Deus te deu tem vínculo, é filho, é marido, é esposa, tem vínculo. Dê a sua vida. Se dedique. Você pode fazer coisas assim incríveis, coisas que você talvez pense que nem conseguiria fazer. Mas se é sua missão, Deus sempre vai renovar as suas forças. Às vezes você olha, e talvez depois que passa, muitas vezes a gente enxerga, às vezes a gente faz coisas assim que depois que passa que a gente olha e pensa o quê? Meu Deus, como que eu tive força? Como que eu consegui fazer? Como que eu consegui suportar? É exatamente isso, porque Deus estava o quê? Sustentando. Porque Deus ele estava fortalecendo, porque a mão de Deus estava sobre este negócio. Começaram algo sem a bênção de Deus, começaram algo sem ser uma missão de Deus, vai acabar trazendo um cansaço espiritual que não tem solução, que é só pela misericórdia. Só que Deus acabou de falar que quando você espera no Senhor, ou seja, eu confiei no Senhor, eu lancei os meus cuidados sobre o Senhor, eu lancei a minha missão sobre o Senhor, eu perguntei para o Senhor, eu fui até o Senhor, ou seja, estou esperando no Senhor. Ele falou, olha, eu vou renovar as suas forças.
e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não vai existir cansaço. Não vai existir cansaço. Se de repente você está cansado em alguma situação dentro da sua casa, cansado de tanto falar, cansado de tanto aconselhar, cansado de tanto dizer, busque ao Senhor. É a missão que Ele te deu. Busque ao Senhor para que Ele te dê forças. Porque senão vai chegar uma hora que o cansaço vai ser tão grande, mas tão grande, que a única coisa que você vai ter na sua mente é querer jogar tudo pro alto. É querer desistir. É querer lançar a mão, lançar fora aquilo que é seu, aquilo que está nas suas mãos. Só que eu volto a repetir. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Tá cansado? Busca o Senhor. Ai, Senhor, mas eu esperei tanto, busquei tanto, já orei tanto. Tô cansado, Deus. Ora mais ao Senhor. Você viu ontem o quanto que a gente orou naquele monte, o quanto que a gente buscou naquele monte. E a gente saiu de lá com aquela alegria, com aquela felicidade, porque buscamos ao Senhor. De repente você precisa ter uma busca dessa, talvez todos os dias, talvez dia sim, dia não, talvez uma vez por semana, não sei. Você precisa entender, quando você está fraco, você precisa orar, você precisa clamar ao Senhor. Amém? Quando você se sente cansado, você precisa apresentar a Deus, esperar no Senhor. Você está se cansando pela missão que Deus te deu. Só que a missão que Deus te deu, ele já falou, eu dou suporte, eu dou ajuda, eu tiro o cansaço. Tem pessoas que desistem de tudo, desistem porque demora, porque está esperando, e vai viver uma vida de pecado. Porque está demorando para acontecer. Porque está demorando para chegar, porque está demorando para resolver. Só que Deus já falou, Deus ele já mostrou para nós, principalmente aqui hoje, quando é missão de Deus, ele renova as forças. Quando não é missão de Deus, aí você precisa despertar, você precisa tirar a mão. Tirar a mão porque não é algo que Deus pediu para você fazer. Aí volto a repetir, às vezes é até um pouco repetitivo, mas qual anjo do céu faria alguma coisa ao contrário do que Deus pediu? Qual anjo do céu receberia uma ordem de Deus? Anjinho, vai lá e faça isso, isso e isso. Aí o anjinho, tá bom, Senhor, vou lá fazer. Aí o anjinho chegar aqui na terra, fazer tudo ao contrário e chegar, Deus, fiz um pouquinho diferente, né? Porque eu achei melhor isso, achei melhor aquilo. Será que existe isso? Não existe isso. Os anjos que vamos dizer, que fizeram ou fariam isso, foram todos com Satanás. Um dia você vai estar diante de Deus, um dia você vai estar diante do Senhor, e se você for uma pessoa que não espera em Deus, que não se apresenta em Deus, que não ora ao Senhor, que não tem prazer de estar na presença de Deus, você não está apto para estar onde? No reino de Deus. O reino de Deus não tem lugar para desobedientes, não tem. Se você é uma pessoa que tem dificuldade com obedecer, lá no céu você teria dificuldade de obedecer a Deus. Isso é claro, é fato. Lá no céu você teria dificuldade de obedecer a Deus. Você iria querer fazer do seu jeito e da sua maneira. Por falta do quê? De obediência ao Senhor. Abra sua Bíblia lá em 1 Reis 2, versículo 2. 1 Reis 2, versículo 2. Glória a Deus. 1 Reis 2, versículo 2. Diz assim, ó. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Isso aqui foi um conselho de Davi que ele deu para Salomão, amém? Davi estava quase morrendo, né? Ele sabia que iria morrer. E ele foi dar conselhos para Salomão, que seria o próximo rei. O primeiro conselho que ele deu para Salomão foi o quê? Esforça-te, pois, e sê homem. Ou seja, ele falou assim, esforça-te e seja homem. Ou seja, seja responsável, assuma responsabilidades. Seja homem, seja forte. Seja, vamos dizer que, obediente ao Senhor, à palavra dele. Aí vem versículo 3. E guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, para onde quer que te
voltares. Amém? Qual foi o conselho de Davi? O primeiro conselho que ele deu, olha, seja homem e guarda os mandamentos de Deus, faça o que a palavra de Deus diz, faça o que Deus pede, faça o que Deus manda. Ou será que o conselho de Davi foi assim, Davi, Salomão, seja indeciso, seja uma pessoa fraca e não se atente ao que o Senhor diz, faça tudo ao contrário. Faça do seu jeito, faça da sua maneira. Esse foi o conselho de Davi? Não. Para que tudo desse certo no reinado de Salomão, ele falou, olha, seja homem, ou seja, seja maduro o suficiente para fazer tudo conforme o quê? A palavra de Deus. Seja sim, sim e não, não. Às vezes você precisa falar, Deus, eu não estou sendo sim, sim, não, não. Eu fico dando muito o quê? Muita desculpa. Às vezes a pessoa fica dando o quê? Muita desculpa. Ela tem motivos para justificar tudo aquilo que é errado. Ou seja, eu sei que estou fazendo errado, mas é por causa disso. Ah, eu sei que eu estou fazendo errado, mas é por causa daquilo. Ah, eu sei que eu não estou certo, mas é por causa disso. Ou seja, eu tenho uma boa justificativa. Então você chegaria lá no céu para Deus e você falaria assim, ah, Deus, eu só errei, mas é por causa disso. Mas é por causa do o que Deus falaria para você? O que será que Deus falaria para nós? Se eu chegasse para Deus e falasse assim, ah, Deus, eu errei por causa disso. Eu errei por causa daquilo. Será que Deus ia passar a mão na minha cabeça? Ah, tadinho. Tadinho, né? Não. O que Deus iria falar para você é exatamente isso aqui. Olha, um dia, e não só hoje, mas tantas e outras vezes você ouviu palavras, Deus falou ao seu coração, ou seja, eu te dei direções, né? Deus falando, eu te dei direções, eu te dei a palavra, eu disse isso, eu disse aquilo, e você nunca deu ouvidos. Aí quando você dava ouvidos, logo fazia o quê? Ai, Senhor, mas é por causa disso, mas é por causa daquilo. Dando o quê? Desculpa. Deus, ele jamais, ele passaria a mão nas nossas cabeças. É sim, sim e não, não. Aí, tratando como sim, sim, não, não, o que Davi ele falou aqui, no continuação do versículo 3. Para andarem nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Amém? Tá faltando prosperidade? Tá faltando escutar quem? Escutar Deus. Tá faltando acontecer milagres, bênçãos, transformações? Tá faltando escutar quem? Escutar Deus. Se volte para Deus, mas se volte para Deus para seguir aquilo que Ele diz. Amém? Tem que ser o quê? Sim, sim e não, não. É responsabilidade sua? Amém, é sua. Deus, ele te fortalece, Deus, ele te dá força, Deus, ele dá condições, ele te dá as armas, ele te dá vitória. Não é sua responsabilidade? Pode tirar a mão e fica tranquilo. Deus, ele cuida. O amor por Deus pelas pessoas, ou por qualquer quem que você ame, que você tenha carinho, o amor de Deus é muito maior do que o seu. Ele ama muito mais o seu filho do que você mesmo. Por exemplo, o Carlos, ele ama a Heloísa. Mas Deus ama muito mais a Heloísa. É muito maior. O cuidado de Deus para com a Heloísa é muito maior do que o cuidado do Carlos, que é pai, do que o cuidado da Patrícia, que é mãe. É muito maior. Mas tem vínculo, então tem que ter o cuidado. Mas quando não tem vínculo, mas eu gosto tanto daquela pessoa, gosto tanto de estar perto dela, gosto tanto de estar do lado dela, e aquela pessoa muitas vezes te traz um peso espiritual tão grande, um cansaço espiritual tão grande. Muitas vezes te humilha, muitas vezes te deixa se sentindo a pior pessoa do mundo. Se tem vínculo, lute por ela, é sua responsabilidade. Agora não tem vínculo, você está esperando o quê para se afastar dessa pessoa? Você está esperando o quê para falar assim, ó, tá bom, vive a sua vida, eu vivo a minha, aí tá bom assim. Agora ficar levando cansaço espiritual por causa de pessoas que você não tem vínculo nenhum, por causa de missões que não foi Deus que te deu. Amizade é amizade, amém? Amigos são amigos. Mas de repente você vai falar assim, nossa, mas o pastor está falando então que eu não preciso me importar com as pessoas. Não se importe. Fala, dá conselhos, amém? Suporte por amor a Cristo. Mas vai chegar uma hora que você vai perceber, já dei conselho, já suportei. Eu suportei traição, eu suportei inveja. Vamos dizer assim, né? Você pensando, eu suportei inveja, suportei traição, suportei cobiça, suportei briga, suportei tudo isso. Aí a pessoa já até acostumou que com você ela pode ser tudo isso. Ela pode falar mal de você pelas costas, que você tá onde? Tá sempre ali do lado dela.
Ela pode te tratar mal, pisar em você, que você está onde? Está sempre ali do lado dela. E você não tem vínculo nenhum. Não tem vínculo nenhum. De repente é uma dependência emocional. Por falta de amigo, por falta de pessoas que te dê atenção, por falta de pessoas que conversem com você, aí você fica ali, muitas vezes, como se dependesse daquela pessoa para ser feliz. A minha felicidade depende daquela pessoa. E a pessoa pisando em você, te humilhando, te desprezando, pode te ajudar e não te ajuda, pode fazer bem por você e não faz. Aí você fica, mas eu queria tanto que aquela pessoa gostasse de mim, estivesse comigo, me amasse, porque é tão legal aquela pessoa. O que Deus quer é verdadeiramente que você se dedique aos seus, principalmente aos seus, não que você não vai ajudar pessoas. Tem pessoas que você vai falar e elas vão te ouvir. E elas vão receber um conselho seu, elas vão até que mudar por um conselho seu, mas tem pessoas que não vão mudar. Tem pessoas que não vão mudar. Amém? O que Deus nos trouxe aqui hoje é que o cansaço muitas vezes é porque você está lutando uma batalha que não é sua. Que não é sua. Que muitas vezes a sua luta está sendo mudar uma pessoa, mudar alguém que você não tem vínculo nenhum. De repente você está achando que tem um vínculo, uma missão para com tal pessoa que na verdade você está achando, mas Deus não pediu nada. Você precisa viver a sua vida com a sua família. Amém? Com a sua família, marido, esposa, filhos. Fazer tudo o que você pode fazer. Realmente dar a sua vida. Mas não dar a vida como Jesus Cristo deu. Quando eu falo dar a vida, é fazer tudo o que você pode fazer, entregando o seu melhor. Ah, mas eu vou cansar. É sua missão, Deus te fortalece, Deus te dá forças. Glória a Deus.